Sim, TT já está na área. TT já está na área. Vamos fazer a apresentação da nossa próxima palestrante, porque neste momento, seguindo a nossa pauta relacionada à questão da sustentabilidade, agora a palestra será sobre sustentabilidade ambiental com a engenheira agrônoma Tereza Guiar. Em um mundo que enfrenta os impactos crescentes da degradação ambiental, da perda de biodiversidade e das mudanças climáticas, a sustentabilidade ambiental deixou de ser uma escolha, tornou-se uma necessidade urgente e coletiva. Sustentabilidade ambiental não é apenas conservar recursos naturais, é repensar modelos de produção, valorizar saberes locais, proteger ecossistemas e garantir que o desenvolvimento respeite os limites do planeta. Para nos conduzir nessa reflexão, temos a honra de receber a engenheira agrônoma Tereza Aguiar, profissional com sólida atuação em políticas públicas, planejamento territorial e práticas sustentáveis aplicadas à gestão ambiental. Tereza é reconhecida por sua capacidade de integrar ciência, técnica e sensibilidade social, propondo soluções que respeitem o meio ambiente e promovam justiça ecológica. Sua abordagem valoriza o uso racional dos recursos, o fortalecimento das comunidades e a construção de territórios resilientes. Nesta palestra, ela nos convida a enxergar a sustentabilidade ambiental como um compromisso ético, técnico e político, capaz de transformar não apenas paisagens, mas também mentalidades. TT, seja muito bem-vindo ao CIMA 2020. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui o convite da AFEAG Nacional para a gente estar participando desse importante debate sobre sustentabilidade ambiental. Sobretudo agora no momento que nós estamos vivenciando na prática as mudanças climáticas, que era algo que a gente achava que poderia vir posteriori, mas, no entanto, na atualidade, nós estamos vivenciando já antecipadamente essas mudanças climáticas que vêm trazendo um impacto negativo em todo o mundo. E aqui no nosso país não é diferente. Vejamos, quando falamos de sustentabilidade, nós precisamos considerar, né, como bem disse a Virgínia, a questão da conservação, mas da racionalidade. Não é que a gente defenda que a natureza seja intocada. Pelo contrário, nós precisamos extrair da natureza para a nossa sobrevivência. E nós, seres humanos, fazemos parte dessa natureza. No entanto, a mentalidade mundial mostra e nos leva, seja na academia, sobretudo, em que os homens, não é? E quando eu falo homem, é a questão do poder no mundo, acham, têm propostas que a gente tem que devastar para poder produzir. Eu estou falando isso do ponto de vista da produção de alimentos, por exemplo, que a sustentabilidade ela vai muito mais além. Ela é um guarda-chuva em que ela engloba tudo, desde cidades sustentáveis inteligentes, a questão da produção limpa, a questão da inclusão social, a questão do reconhecimento dos saberes locais, a questão do reconhecimento da ancestralidade e outras sociedades que, do ponto de vista da modernidade, muitas vezes podem ser consideradas atrasadas, mas não são. Então, nesse momento que a gente discute essa temática, é importante mostrarmos que tem saída. E nós precisamos mostrar o outro projeto, diferentemente desse, em que vive, por exemplo, quando a gente
leva, considerando a produção de proteínas de carne, e aí esse modelo exaustivo em que desmata milhares e milhares de árvores na Amazônia, não é? Porque, para quem não sabe, a floresta em pé, ela produz uma quantidade de água, tanto o volume de água que é produzido pela floresta em pé é a mesma quantidade do volume de água do rio Amazonas, por exemplo. Mas quando a gente começa a desmatar, o modelo vigente começa a desmatar para criar animais, para criar gado, para exportar essa carne, ela ocasiona um impacto negativo, ela detona todo aquele ecossistema que a natureza passou milhares de anos para se equilibrar e chegar aonde chegou. E aí o modelo que hoje nós estamos pautados é muito no lucro. As pessoas não estão se preocupando, e aí quando eu falo pessoas, são pessoas que têm o poder, é o poder político, é o poder econômico, em que estão preocupados, basicamente, somente com lucro mesmo. Eles não estão preocupados se vai desaparecer peixe, vai desaparecer os rios, se as pessoas que sempre moraram naqueles ecossistemas, naqueles biomas, protegendo e tirando a sua sustentabilidade daqueles biomas, se elas vão ficar impactadas, se elas vão morrer. Eles não estão preocupados, as pessoas que estão no poder, não é? Então, é preciso que nós, da sociedade civil, que estamos organizadas, que nos preocupamos muito com esses impactos, discutamos com toda a sociedade, que a gente se mobilize, que a gente mostre outras propostas viáveis de produção, mas que tenha inclusão e que considere essa questão ambiental. Eu dou um exemplo prático, a questão, por exemplo, da agroecologia, considerando a produção de alimentos limpos, sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de fertilizante químico. Isso é viável, Terezinha? É sim, isso é viável. Até porque nós tivemos outras mulheres que vieram antes de nós, que mostraram na prática, por A mais B, a total viabilidade de produtos de produção, em grande escala, inclusive, não é? Com esse modelo, como a doutora, por exemplo, Ana Maria Primavesi, que trouxe essa discussão ao Brasil. Ela não só foi acadêmica, como ela também foi produtora, e ela mostrou a viabilidade na prática de que é possível a gente produzir com inclusão e com respeito à natureza. Isso é um exemplo. O outro exemplo é, por exemplo, a produção com agrofloresta. Não precisa você desmatar as árvores para você produzir embaixo delas. A agrofloresta, esse sistema, ele considera muito como a natureza se comporta. Se a gente for na Amazônia, a gente vê que tem árvores dos mais diversos portes, árvores mais altas, árvores médias, árvores menores. Mas ali eles vivem em equilíbrio e é preciso que a gente considere esse modelo para poder amenizar essa questão dessas mudanças climáticas. Nós já estamos vivendo um período crítico no mundo, aqui no Brasil não está diferente. Aqui nós temos exemplos de locais que tem muita chuva e aí a água vem, como foi no Rio Grande do Sul, vem e acaba com tudo, dizima com tudo, certo? Por outro lado, no Nordeste, tem a questão da falta de chuva por um período e a mudança climática hoje, nesse momento. A gente já está vivendo uma seca
exacerbada, né? Isso aí é a resposta da natureza. Ou nós, como profissionais, como pesquisadoras, estudiosas, acadêmicas, organizada na sociedade civil e preocupada não só com o futuro, com a geração futura, mas com a geração atual. Porque, por exemplo, eu moro aqui hoje numa capital, que é Teresina, que já foi considerada cidade verde. E hoje é considerada, na atualidade, a pior cidade para se morar, tanto para a terceira idade quanto para a criança. Por quê? Porque aqui sempre fez calor, mas aqui tinha muita umidade, porque tinham árvores, porque são as árvores que emitem a umidade ao meio ambiente. Quando as árvores são dizimadas e desaparecem, nós ficamos com a umidade baixíssima. E umidade baixa é sinal de doença, é sinal de trazer muitas doenças para as pessoas. Então, inicialmente, a nossa colocação é nesse sentido. Nós precisamos mostrar que tem outros modelos de produção viável, sim, em que se considere o meio ambiente, sobretudo. Porque sem terra e sem água, nós vamos padecer, nós não vamos viver. Como é que a gente vai viver se a gente não vai ter terra mais para a gente produzir? Se não vai ter mais água? Se não tem um ar em que você possa respirar o limpo? Então, são essas questões que a gente tem que considerar. O planeta, ele não aguenta mais esse modelo de consumo energético que nem nós estamos vivenciando. Há estudos que mostram que essa forma energética que nós vivenciamos hoje, é preciso termos 4 planetas. Se todos os países do mundo fizer dessa mesma forma a produção de alimentos, as construções, nós precisamos de 4 planetas para a gente viver no mundo. Então, é preciso que nós mostremos à sociedade que um outro modelo sustentável, inclusivo, que considere a vida humana como primeiro lugar. Porque vai chegar um momento em que as pessoas vão ter dinheiro, mas não vão ter nada mais o que consumir. Essa é uma frase já dita por um cacique americano, que era dos Estados Unidos, que ele foi muito enfático nisso. Ele disse que vai chegar um tempo em que os humanos vão ter dinheiro, mas não vão ter nada o que comprar e nem como produzir, certo? Então, inicialmente, é essa minha fala inicial, para que a gente comecemos a ter uma reflexão, mas não só mais a reflexão. É preciso também que nós mostremos propostas viáveis que, dentro dessa política da sustentabilidade, dá, sim, para a gente sobreviver, produzindo de uma forma ética, de uma forma inclusiva e respeitando o meio ambiente, sobretudo. Perfeito, PT, perfeito. Tereza teve um problema, né? As coisas ao vivo, elas podem acontecer de todo jeito, né? Tereza teve um problema de saúde aí na família e teve que entrar no meio da rua, né? Isso! Para conversar conosco, para cumprir aí o ponto dela na nossa programação. Até porque essa questão da sustentabilidade ambiental ela é bem discutida na nossa área, né? O pessoal da agronomia, geralmente, né? O pessoal da agronomia, mas não só da agronomia, vem discutindo bastante essa questão da gente estar trabalhando e, ao mesmo tempo, mantendo as questões sustentáveis do nosso planeta, né? Flávia é engenheira civil, eu sou engenheira agrimensora. No meu caso, às vezes o nosso trabalho
ele sim pode ser mais sustentável. Mas o trabalho da engenharia civil e da agronomia geralmente tem a ver com desbravar horizontes, né? A engenharia civil, ela desbrava para conseguir acompanhar o crescimento das cidades, né? Hoje a gente observa que tanto na área urbana quanto na rural há uma grande evolução de empreendimentos, né? E essa evolução desordenada do empreendimento, sem a presença de profissionais que estejam, sim, conectados com a sustentabilidade, é o que está, né, ao meu ver, colocando o nosso planeta nesse quase colapso. Porque, por mais que a gente esteja hoje quietinho em nossas casas, se a gente observar o que anda acontecendo, a gente pode perceber que nós já estamos caminhando para um colapso, né? Essas questões climáticas, essas outras questões que surgem, só surgem porque algum profissional começou o trabalho sem considerar essas questões. E a Tereza, ela está fazendo um trabalho, né, a respeito justamente dessas questões de sustentabilidade ambiental. Por isso, ela foi convidada a compor aqui essa nossa mesa, né, inicial, para que nos traga mais elementos, né, como ela fez agora, a respeito dessa, digamos, esse conflito entre a evolução, né, e o crescimento das cidades, especialmente na área rural. Eu acho que é a área mais perigosa que a gente está tendo ultimamente. Porque o que mais se vê são surgimento de loteamentos. A maioria deles sem infraestrutura, né? A maioria deles brotando de áreas rurais que são colocadas como urbanizáveis. E aí começa uma série de desmandos e de coisas que não devem acontecer. Não é isso, Flavinha? Eu falei como agrimensora, me fale como civil. É isso mesmo. Além de engenheira civil, eu tenho especialização em engenharia ambiental integrada. Então, eu fiz a especialização em 2002, logo depois de formada em engenharia civil, e desde então eu sempre trouxe mais essa conscientização sustentável para a minha vida como profissional da engenharia. E aí, mais cedo, foi falado a respeito dessa questão e foi até na palestra da Olívia, sobre a falta desse olhar verde enquanto a gente está estudando engenharia, na faculdade, principalmente para os profissionais da engenharia civil, que fala-se muito de concreto, então a gente pensa muito cinza e pensa pouco verde. E, ultimamente, eu tenho falado muito sobre isso também, muito debatido sobre isso, que a gente está formando um comitê relacionado à questão de urgências climáticas na Prefeitura de Betim, e aí eu trago muito isso, e os próprios profissionais que estão fazendo parte deste trabalho, eles falam muito, nós engenheiros, a gente pensa muito cinza, a gente gosta muito do cinza. Eu falei assim, não fale por mim, que eu gosto muito do verde. Então, a gente precisa mesmo ter mais esse olhar, porque dá para poder conciliar a parte de infraestrutura com um olhar mais verde. A gente tem muitas opções. É preciso quebrar esse paradigma e parar de ter medo da mudança, porque a mudança, ela incomoda. Então, as pessoas ficam trabalhando muito. A nossa construção civil no Brasil é muito arcaica ainda, e a gente tem muitos materiais hoje sustentáveis para termos obras sustentáveis. E aí a Márcia trouxe essa questão das irregularidades, dos parcelamentos irregulares no ambiente rural. Eu tenho visto muito isso aqui em Minas Gerais, e estou trazendo essa preocupação para a minha cidade, onde eu moro. Então, eu questiono muito isso dentro da prefeitura. A gente precisa cuidar mais das nossas áreas rurais, a gente precisa proteger as fazendas que estão sendo destruídas por um
uma fala de progresso, então a gente precisa cuidar disso, porque isso vai trazer muitos problemas futuros para todos nós, porque a maioria é prejudicado do que a minoria que é beneficiado com esses parcelamentos e que destroem as nossas matas, destroem o nosso ambiente, as nossas nascentes, os nossos lagos, os nossos rios, acabam com todo um ambiente dos animais silvestres que ficam sem alimentos, sem ter onde morar, sem ter onde se abrigar, e invadem casas e são assassinados porque estão invadindo casas. É uma cobra, eu vou matar porque uma cobra invadiu a minha casa. Não, você invadiu a casa dela antes. Você destruiu o ambiente desta cobra antes. Era o lugar dela de morar, de buscar alimentos. Então, as pessoas estão com essa conscientização. A gente precisa mudar essa parte, esse pensamento dessas pessoas. E a gente pode ficar aqui falando horas, mas a nossa próxima palestrante já está nos aguardando. TT, a gente não mencionou, então a TT, como carinhosamente chamada no nosso Brasil, ela tem muitas amigas no Brasil, ela é presidente da nossa FEAG Piauí, então o TT está no calorão de Piauí. Então, bem como vocês falaram, gente, porque a questão ambiental da sustentabilidade, ela não é algo específico somente da agronomia, nem da civil, nem da florestal, nem é algo que ela permeia, é transversal em todas as categorias, porque somente dessa forma é que a gente vai conseguir mudar, tanto dentro da academia, nas escolas, mudar a mentalidade, não é? Porque quando a gente se organiza e começa a exigir os nossos direitos, porque, por exemplo, a gente ter uma sustentabilidade ambiental é um direito humano, é uma luta que está lá, não é? Na cartilha dos direitos humanos. A ONU diz que cada habitante, para ele viver bem ambientalmente, por exemplo, tem que ter reservado a cada um 12 metros quadrados de área verde. Isso é o mínimo, mas tem que ter, existe essa legislação. Então, é preciso que a gente, né, exija da prefeitura, exija dos gestores, quem é de direito, que tem o poder, né, político, para dizer, olha, nós estamos aqui exigindo o nosso direito humano de ter sustentabilidade ambiental e de ter uma vida mais digna. Porque, por exemplo, aqui em Teresina, não é vida. Ou você vive dentro de um ar-condicionado ou morre de calor. Aí você sai do ar-condicionado, aí vem aquele vapor. Qual é o organismo que aguenta? Nenhum. Nesse período agora, aqui está muito seco, sem umidade nenhuma. E aí, para os idosos, é terrível. Os hospitais cheios de gente doente por problema respiratório, porque não temos umidade, porque não temos mais verde. Então, é preciso que nós nos unamos, todas as categorias e todo mundo, para poder a gente lutar junto de forma coletiva para conseguir viabilizar essa sonhada sustentabilidade ambiental em todos os aspectos, tá certo? E assim, eu agradeço imensamente o convite que me foi feito. Eu tive um problema aqui de ordem familiar, exatamente porque minha mãe já é idosa, eles calorão, não está fazendo muito bem, mas espero ter dado minha pequena contribuição nesse importante debate, que a FEAG se preocupa e traz essa temática tão importante.